é tão simples assim, porque é justamente isso, né? Você não sabe se você vai ser assistido ou não. Mas esse aí é mais um exemplo da galera que tá, tipo, literalmente cagando o que tá acontecendo e tá tentando burlar o sistema no meio da pandemia ainda, né? Tipo, tentando se aproveitar do governo que tá dando dinheiro pras pessoas pra sobreviver na situação agora. E o pessoal tá fazendo isso, né? Que desbancaram, que pegaram várias pessoas, né? Mais brasileiros fazendo isso. A galera que tava aqui fazendo intercâmbio, sei lá, não sei se tava só intercâmbio estudando, e aplicaram aqui pro auxílio. Pagamento de emergência, exatamente. E voltaram pro Brasil. Estavam recebendo lá os 350 euros por semana, o euro tá R$6, tava só lá de boa, né? Pois é, então, como você mesmo disse, é um negócio que é um auxílio pra galera, e a gente falou isso até no programa passado, e a galera fica tirando vantagem, né, disso. Se aproveitando, né? Em tempos de crise, né, meu amigo, seja ela crise de saúde, crise econômica, a gente conhece muitas facetas do ser humano, né? A gente vê a galera dando golpe, fazendo tudo isso em vários cenários, né? Pois é, do mesmo caso que tem aí na Irlanda, da galera se aproveitando, aqui no Brasil tá cheio de caso de gente que não tá conseguindo, que precisa, mas não tá conseguindo receber, porque o companheiro colocou os filhos como dependentes e a mãe de família mesmo, que tem o direito, o benefício dobrado, não tá recebendo. Já teve caso de gente com CPF dando como presidente da República, como senador, como já teve quadrilha presa porque estava burlando e colocando mínimas informações alterando em CPF para estar acumulando os benefícios. Eu mesmo passei uma raiva enorme com um aplicativo que não funciona, e aí a galera vai se acumulando em banco, entendeu? Porque precisa do dinheiro para comprar um pacote de arroz e não consegue, porque sempre vai ter alguém querendo tirar proveito da massa, né? Do que é querendo reservar o seu, só que não é só seu, é de uma população inteira. Mas olha, tem algumas coisas positivas. Se tu seguir aquele perfil Razões pra Acreditar, tu vê muita coisa. Tu vê muita coisa bacana acontecendo. Eu acho que é um perfil que todo mundo devia seguir pra ter um pouquinho de esperança na humanidade. Pra achar. Pra não ficar aquela de cai o asteroide mata logo todo mundo dessa porra, desse país, desse mundo. Não, gente, calma. Tem uma parcela que se salva, calma. Nem tudo está perdido, né? Thanos estava certo. Eu tô começando a achar que o Thanos estava certo. Tu sabe que de vez em quando vai esse pensamento? Então, o problema desse pensamento é que matar metade da população, tu mata também uma galera que é boa, sabe? Se matasse só a galera podre, tipo assim, começando com o Bolsonaro. Mas aí é um ponto de vista, amiga. Quem é que tá dando o estalo? É o ponto de vista de quem dá o estalo. Não, mas isso de coisa boa, a gente vê muito. Porque assim, a gente coloca num pacote só todo mundo que é influenciador, né? Fala com ranço, fazendo careta já, e não necessariamente. Tem o John Krasinski, que aí ele fez o canal falando só de notícias boas. Inclusive casou um pessoal no último episódio, ele casou um pessoal replicando a cena do casamento do Jim da Pam, né? Então, foi lindo. Foi lindo. A gente assistiu aqui com os olhos marejados. Ele reuniu o pessoal. Pra quem não sabe quem é o John Krasinski, né? Krasinski, você fala o nome dele, não. É o Jim do... É o Jim do The Office. É o diretor do Local Silencioso. The Quiet Place, enfim. E são pessoas que, tipo, entenderam o seu local, né? Pra quem reverberar a sua influência e conseguiu aplicar. Hoje em dia, o influenciador de consumo, assim, responsável, né? Ou se reinventa, ou do pessoal que entendeu que, tipo, esse não é o momento, que é quem é influenciador de consumismo. Esse não é o momento, esse não vai adiantar. Exato. A própria Marina, que é a esposa do Emicida, ela fala de conteúdo de moda e tal, e ela falou esses dias, gente, não tem clima, não tem pra quê, eu não tenho nem o que falar nesse momento, que vai fazer você consumir mais, ou que vai fazer você melhorar, ou que vai agregar na sua vida de uma forma positiva. Então eu dei uma parada nessa produção. A Larissa falou, né? Às vezes, agora na quarentena eu tinha tempo, mas eu não tinha saúde mental, né, pra fazer.
E eu acrescento ainda um pouco mais, que às vezes eu tinha os dois mesmo. Eu tinha um tempo e tava com a saúde mental tranquilo. Mas caía exatamente isso, como você falou. Não tinha clima. Não tinha mood, não era legal, não tinha um porquê. Não tinha, tipo assim... o motivo pelo qual eu tava fazendo aquilo dali e como é que, por exemplo, o ponto M, o segundo episódio do ponto M, como é que eu vou falar que é um episódio que é sobre medo? Como é que eu vou falar sobre medo, tentando passar um discurso positivo, tentando passar um discurso reflexivo sobre medo, se eu atualmente estou com medo, se tá todo mundo com medo e não há nada do que eu vá falar e não há nada do que eu possa fazer para eu poder sanar esse medo, porque esse medo é concreto e tem um alvo, ele tem, é uma doença. Se chama Bolsonaro. A gente tem, pelo menos... Mas deixa eu te fazer, Matheus, deixa eu te fazer uma pergunta. Por que o teu episódio sobre medo precisaria ter algo para refutar o medo, sabe? Porque é uma coisa que eu tenho visto muito na questão da produção de conteúdo, até sobre saúde mental. E é uma crítica que eu faço muito contundente, assim, aos psicólogos que produzem conteúdo, sabe? Porque o medo é uma emoção natural, normal, e todo mundo sente. Aí Sim. O que a gente faz? Não, eu vou produzir um conteúdo para ajudar as pessoas a não sentirem medo, ou eu vou atrás de ler algo para fazer com que eu não tenha medo, ou que o meu medo passe. Tipo, não dá, o medo tá aí, ele não vai passar. É igual a tristeza, é igual o horror, sabe? É igual o pavor, é igual a raiva. Sim, concordo. Mas sabe, então... O objetivo não era nem... Eu acho que talvez não tenha sido tão claro. O meu objetivo não era fazer com que as pessoas deixassem de sentir medo. Era, assim como no primeiro ponto M, era eu, através de uma experiência minha, mostrar como eu me relacionei com esse medo e o que eu fiz pra eu tentar conseguir conviver com ele, entendeu? Não, no primeiro episódio foi a questão da mudança, do medo da mudança. Então eu mostrei como é que eu convivia com esse medo da mudança, mesmo eu sentindo ele, o que é que eu fazia e passava essa experiência dentro, entendeu? Mas eu precisava que as coisas ficassem um pouco mais claras, entendeu? O turbilhão de pensamentos, tanto ansiedade quanto medo, estavam muito oscilantes, sabe? Uma hora eu tava encarando de um jeito, outra hora eu tava encarando de outro jeito. Eu ainda tava me adaptando e me acostumando com isso. Então eu não tinha como passar uma experiência que ela ainda não tinha sido finalizada, entendeu? É exatamente isso. Entendi. Mas tu podia passar exatamente a experiência de estar vivendo essa situação que ainda não está finalizada, na verdade. Se tu for esperar finalizar, tu vai esperar, tipo, 2025 pra lançar esse episódio. Então, foi exatamente isso. É exatamente isso. Foi onde eu cheguei. Que como eu não conseguia me sentir satisfeito com o que eu estava ali, talvez justamente por isso, por uma falta de maturidade de olhar para o conteúdo de uma outra forma, ou então realmente isso, né? Por mais que eu diga que eu não queria sanar o medo, mas me escutando falar agora, parece que é mais ou menos esse meu objetivo, porque por que eu preciso daquilo concluído se eu não quero dar uma solução para aquilo? Então eu não preciso concluir. Né? Pronto, amigo, você ganhou sua sessão de terapia do mês, tá? Isso pra mim é o que eu tô chamando de eu não tinha clima, entendeu? Porque ou acontecia isso, que acontecia disso não cair no meu... de não passar nesse meu crivo de qualidade e agora descobrir que é um problema maior. Depois a gente conversa fora do ar. Descobri que eu preciso... Cobra. Por isso que eu tô falando. Por isso que eu tô falando. Depois a gente conversa fora do ar, porque aí tem que ser profissional. Meu Deus. Mas também por conta disso, porque algumas coisas, sabe, como tudo ainda era muito novo pra mim, a questão do coronavírus e do contexto como um todo, eu via qualquer assunto fora disso ou fora desse corpo de assuntos que ligavam ao coronavírus, como saúde mental e tudo isso, pareciam bobos falar, entendeu? Pareciam não ter o porquê de se falar, parecia não ter um propósito. E agora, um pouco melhor disso, como depois que aconteceram, parece até meio estranho, né? A gente celebrar a vida dentro de um contexto tão
tão mórbido que a gente tá vivendo ultimamente. Mas eu me permiti. Mas é exatamente isso. Como o mundo tá tão... Como a gente tá vivendo uma parada tão foda e tão forte, né? Celebrar a vida parecia muito mais... É necessário. Parecia muito mais plausível, né? A gente celebrar que está vivo, que a gente tá com saúde, que não tem isso. Parecia muito mais legítimo, né? E foi isso que depois que a gente... Mas assim, sem querer lhe interromper, tempo, né? Longe de mim botar pressão em você. Mas o fato de eu fazer vídeos de maquiagem foi uma minha maneira. No começo era tipo... O primeiro vídeo que eu gravei, o que eu não foi pro ar, que ninguém vai ver, porque é uma tristeza... Ele foi pra, tipo assim, eu quero fazer porque eu vou fazer muita produção, papapá, eu vou arrasar nessa quarentena, porque a quarentena é pra arrasar, a quarentena é pra ficar bem em casa não, né, Larissa? Aí me deparei com vários problemas e hoje eu tento ver de maneira diferente, tipo assim, não é pra eu arrasar, é pra eu esquecer o que tá acontecendo lá fora. Entendeu? Eu passo um dia inteiro gravando, outro dia inteiro editando. Pra mim é tipo assim, eu passei 2 dias e eu não lembrei que tinha coronavírus. Eu tava em casa fazendo uma coisa completamente diferente, que me tirou, porque tira você, pelo menos me tira da situação. Eu fico tão concentrado numa coisa que eu esqueço que tá acontecendo as coisas lá fora. Manter a mente ocupada, né? Exato, e foi o que eu busquei, né? Já que eu não tava produzindo nada, eu produzo assim, na hora que eu quero, eu lembro, vou fazer isso aqui hoje. Eu tô a fim de fazer isso aqui, eu vou cozinhar, vou fazer outras coisas, e me tira da situação. Então, tipo assim, eu parei de botar a pressão de que eu queria produzir pra mostrar que, eu tô produzindo, eu tô bem, eu tô massa. Não tô bem, não tô massa, tô buscando coisas pra esquecer que eu não tô bem, tô massa, é só isso. Ao contrário do que você estava dizendo no começo, quando eu me forcei a viver o presente, eu fiquei pior ainda. Eu também sou assim. Então, assim, o que tem me deixado um bocado estável é pensar nos meus planos de futuro, porque a quarentena veio pra jogar um banho de água fria em mim, e eu vejo que, na verdade, essa vontade de vir pra Portugal não era, na verdade, vir pra Portugal. E as coisas, na verdade, estão só começando e os planos são bem maiores que isso. Te entendo. E daí o que tem me mantido estável é justamente focar no futuro. Focar nesses planos para que as coisas deem certo quando elas poderão dar certo, porque no momento não dá, né? E aí a minha pergunta é, eu estou errada de estar focando a minha falsa esperança de felicidade no futuro? Ou é ok porque é o que me faz bem? Por que seria uma falsa esperança, sabe? Eu acho que não tem um certo e errado, assim. Ai, Raza, tu me mata com essas coisas. A gente já tava até conversando sobre isso com a Erika Maracaba numa live que a gente fez, a que fala de positividade tóxica, né? Que é até de Fortaleza. E numa live bem no comecinho da pandemia, a gente estava falando sobre que a gente precisa olhar para a singularidade de cada um. Tipo, não tem uma receita do tipo assim, foca no presente, ou faz mindfulness, ou vai construir teu sonho, sabe? É o que funciona. Óbvio que o mais importante é que a gente entenda que existe uma realidade, que essa realidade, ela é dolorida, que ela não é boa, que não tem nada de bom nisso que tá acontecendo, sabe? Que não tem gratiluz pro vírus, como vocês falaram, tipo, o vírus só traz o quê? Doença e destruição. Exatamente. O que tem de bom é o comportamento das pessoas diante do caos que tá acontecendo, né? Então, se pra ti cultivar esperança é sonhar com a possibilidade de sair disso, então continua, sabe? A gente precisa encontrar pequenos comportamentos no nosso dia que ajude a gente a cultivar a esperança e a cultivar a alegria. Exatamente. Né? E a esperança e a alegria, ela não significa que a gente vai negar a tristeza, o medo, a raiva. As coisas, elas coexistem, sabe? Sabe quando termina divertidamente, que as bolinhas deixam de ser uma cor só e elas começam a ficar coloridas? Sim. Quando ela vai colocando as bolinhas da memória. Porque exatamente à medida em que a gente vai amadurecendo a nossa experiência emocional, a gente consegue coexistir com vários sentimentos simultâneos. É tipo, quando tu tá chorando e começa a rir ao mesmo tempo, sabe? Não significa que tu não tá mais triste, mas o foco agora já não é mais aquilo que tava te deixando triste, mas alguma coisa que te fez rir ali naquele momento. Né? Então, viver no futuro é importante, ou viver o presente é importante assim. Por quê? Porque eu preciso reconhecer a realidade do meu redor. Exato. Porque só reconhecendo essa realidade, só estando com os 2 pés fincados assim no contexto, é que eu posso começar a pensar que tipo de movimento eu posso fazer pro futuro.
Porque como é que eu vou me movimentar se eu tô fantasiando, sabe? Aí fica meio totalmente desconectado, né? Exatamente. Não tem certo ou errado, sabe? Exatamente, é como a gente falou até no programa sobre saúde mental, né? Aquele programa que a gente gravou, lindo programa que a gente gravou, sobre saúde mental, a gente falou exatamente isso. Não tem receita, não tem, tá ansioso, vai fazer yoga. Não, às vezes fazer yoga deixa a pessoa mais